A gente fica tão preocupado em supor onde é que está o mal fora de nós, né? Em tentar encontrar as origens dos problemas do mundo, que a gente dá nome para esses problemas sempre, né, como uma força estranha, uma força alienígena. A gente supõe que o mal esteja fora de nós. A gente supõe que o mal possa nos fragmentar, nos enganar, nos perverter, quando a gente vende a nossa alma pro diabo, quando a gente se associa com pessoas não boas, quando a gente faz pacto com coisas que não são benfazejas. Mas às vezes a gente precisaria parar, prestar atenção no que cada místico, pensador, filósofo e mente que realmente fez diferença para a história da humanidade disse sobre o mal. Por exemplo, Santo Agostinho vai dizer que o mal é uma falta. São Tomás de Aquino vai dizer que o mal é uma ausência. Os mestres indianos vão dizer que o mal é avidya, é ignorância, é insciência. É a perversão e a confusão entre falso por verdadeiro, verdadeiro por falso, errado por certo, certo por errado. É fácil a gente querer apostar na ideia de que em termos absolutos não haja tal coisa como bem ou mal, porque bem e mal estão dentro de nós. Por outro lado, se a gente pensar em termos de vantagem, desvantagem, de causar ou não sofrimento para outrem e para nós e do quanto isso nos fragmenta, a gente tem uma boa pista do que seria bem e mal em termos não tão relativos, em termos que afetam a gente. Por que eu tô falando isso tudo num vídeo que fala sobre vender a alma? Porque em termos místicos e até em termos psicológicos, vender a alma não é exatamente fazer um ritual. Na verdade, o vender a alma, se a gente pensar na origem da palavra diabo, diabolos é aquele que divide, que fragmenta, que cinge, é qualquer força que toma a capacidade de sermos inteiros, de sermos íntegros. É qualquer força que nos faça deliberadamente causar o mal para nós e para os outros, de uma forma que por vezes seja irreversível. O que isso tem a ver com yoga? Tudo, porque afinal de contas o treinamento de todo o caminho yogi é tornar você consciente e capaz do divino de sorte tal que você seja a manifestação desse absoluto e não mais a manifestação da ignorância e do sofrimento e da divisão. Esses dias eu tava zapeando o Instagram, é isso aí, dividindo minha mente e dividindo minha alma, olha aí que horror. E aí eu me deparei com um caso que eu não conhecia, de um rapaz chamado Nicocado Avocado. É um nome engraçado, né? Felizmente ele não é tão conhecido no Brasil, eu imagino que o público dele deva ser o público infantil, mas dá uma olhada nesse carrossel de coisas. Esse é o tipo de vídeo que eu vou contar pra vocês. Nem o Matheus nem a Isa provavelmente sabiam quem era esse cara e eles estão pensando assim, por que o Guilherme fez isso comigo? Por que pra fazer esse trabalho agora eu tenho que entrar chafurdando nessa lama da internet? Não é não? Eu vou comentar sobre o caso desse menino e o que isso tem a ver com vender a alma e o que isso diz pra nós à luz dos nossos tempos e o que o yoga pode fazer por nós para que a gente não entre nessa loucura. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem, seja você quem for. Tô gostando muito de repetir esse poema, eu sempre gostei dele. É porque o Rumi é um bálsamo contra essa nossa loucura, né? Ele fala dessa suprema unidade que é tão bela de se contemplar. Deixa seu joinha se você puder, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa seu comentário aqui embaixo pra gente fomentar a nossa discussão e a nossa sanga online. Aliás, tem muito conteúdo novo agora lá no nosso clube de membros e se você se inscrever por um preço baratinho, R$14,90 por mês, recebe um monte de conteúdos extras. Por 5 e pouco você consegue... 5 e pouco, né? 4 e pouco? R$5 você consegue receber um monte de figurinha de emojis que a Isa fez. Isso é um primor de criatividade. E por R$14,90 você ajuda a manter as edições do canal e esse trabalho recebe um monte de conteúdo diferente. Inclusive, as lives, né, sobre o nosso curso novo, O Segredo dos Chakras, estão todas disponíveis lá para quem é membro no clube de membros. Bom, vamos lá. Quem é o raio do Nicocado Avocado? Tudo que eu sei dele ele era um menino jovem, saudável, latino-americano, que em algum momento, por alguma razão, e as pessoas hoje começam a especular se isso não foi de propósito, se ele não fez tudo isso planejadamente, ele começou a comer comidas nojentas. Ele começou a comer comida azul, comida verde, comida de qualquer jeito. Você tá pesquisando o cara enquanto a gente tá falando, Matheus? Pra você ter ânsia de vômito? Você já tinha visto? É triste, né? Sabe o que é mais louco? Qualquer pessoa com um pouquinho de treinamento psicológico vai dizer que ele é uma pessoa emocionalmente desequilibrada, uma pessoa com questões afetivas, talvez sexuais, talvez, sei lá, se você é esotérico, talvez espirituais, muito graves ali. Mas e se ele planejou isso tudo? Que essa é a hipótese de hoje alguns influencers e tal. Que ele começou a comer e fazer esse papel de palhaço na internet, esse papel de pessoa histriônica e alucinada, e ficou muito rico. Obscenamente rico. E que agora ele tá perdendo peso.
É claro, né? Porque não quero soar gordofóbico aqui, até porque eu lutei contra a obesidade a minha vida inteira. Obesidade não é normal. Não era normal com os nossos antepassados. Pensa, a gente no nosso estado natural, o ser humano no seu estado natural, não tinha como ser obeso. A escassez de comida não permitia isso. E em todos os sentidos de disposição física, mental, emocional, a obesidade não é uma parada legal. Eu sei porque eu vivi isso, gente. Eu luto até hoje com isso. O lance é, o menino, ele engordou em níveis loucos e se colocou num papel de absolutamente ridículo em troca de dinheiro. E aí, vamos pensar nos desdobramentos disso, né? Nas consequências disso. Esquece a sua busca espiritual. Vamos supor que essa vida seja a única vida a ser vivida, que morreu e acabou. O legado que você quer deixar para a humanidade, a lembrança, porque veja, ainda que a gente não continue diretamente, o material do qual nós somos feitos, como diria o Carl Sagan, né? Nós somos poeira estelar, nós somos o mesmo material do qual foi feito o Big Bang, todas as estrelas, galáxias, supernovas. Esse material tão rico que por um momento, como diriam os budistas, por uma série de causas e condições infinitas, formaram você para testemunhar essa história do infinito, através de olhos finitos. O legado que você vai deixar é de um paspalho comendo no YouTube para ficar rico e ter uma vida confortável. No fim das contas, tudo que motiva uma pessoa que vive assim não é outra coisa senão medo. Ah, não, Guilherme, as pessoas não querem dinheiro porque têm medo. Não, as pessoas têm medo de não ter o que comer, elas têm medo de não ter o que vestir, elas têm medo de se sentirem sozinhas, elas têm medo da sua própria finitude. Elas têm medo de sentir dor, elas têm medo de morrer, elas têm medo de não se sentirem queridas, elas têm medo de não se sentirem pertencendo, elas têm medo do desconhecido. No fim das contas, a ganância, produto de ignorância, não é outra coisa senão o motor fundamental gerado e produzido por dois fatores delusórios que são esperança e medo. A esperança de uma vida confortável, estável e tranquila em um mundo que não oferece isso, e o medo de perder qualquer estabilidade, de qualquer conforto, de qualquer contato com o conhecido. E o que isso tem a ver com vender a alma? Tudo, porque se a sua alma é sua essência, esquece os aspectos metafísicos. Suponha que o que a gente chama de alma seja essa mesma essência, que uns vão dizer que é pré-existente, outros, como o Sartre, vai dizer que a existência precede a essência, que aquilo que é a sua essência é formado das suas vivências, dos seus contextos e que não é nada fixo e, portanto, não é nem existente. O Sartre, inclusive, vai apostar no existencialismo, né? Na ideia de que a gente está aqui nesse momento perene, fugaz e que é isso que a gente tem. Claro que com mais sofisticação e complexidade que isso, mas supondo que, vamos abstrair aqui, a sua ideia de alma, seja sartriana, seja a mais espiritual possível, a mais religiosa possível, como se a sua alma fosse uma individualidade, a sua alma é a sua inteireza, é quem você é de fato. E meu mestre costuma dizer que aí, onde estão, né, onde você coloca a sua atenção e sua concentração, cria-se a sua realidade e onde quer que a atenção e a intenção estejam divididas, haverá sofrimento. Então, onde você coloca a sua atenção e sua intenção, você cria a realidade. Onde a atenção e a intenção estiverem divididas, haverá sofrimento. Se a sua atenção e sua intenção estão projetadas para um futuro, você vai se matar de trabalhar de um jeito obsceno, para que num futuro você possa ter um conforto que você nem sabe como vai ser, você não está vivendo, você só está sobrevivendo. Se você abre mão de ser quem você é, afetivamente, socialmente, emocionalmente, eticamente, por conta das regras dos outros, dos conceitos dos outros, você também está dividindo sua atenção, você está dividindo as suas intenções, haverá sofrimento. Se você não sabe onde coloca o seu real desejo do coração, você está dividindo sua atenção e sua intenção, haverá sofrimento aí. O trabalho e o esforço das práticas meditativas, todas elas, é, em primeiro lugar, saber fazer você repousar em tranquilidade, no único tempo que de fato existe. Este aqui, este agora. E não mais postergar uma possível felicidade em troco de vender a saúde do seu corpo, vender a integridade do seu caráter, vender a paz do seu momento, vender aquilo que você tem como valor inegociável. Então, voltar para o aqui agora e prestar atenção. E depois disso, clarificar aquilo que os sufis vão chamar de o grande, né, do desejo do coração, e que os yogis vão chamar de purificação dos vasanas, né, transformar as shubhavasanas em shubhavasanas, desejos impuros, impróprios, desejos que geram prejuízo para mim e para os outros, serem transformados pouco a pouco pela minha disciplina, pela minha atenção e observação, em desejos benéficos para mim e para o entorno, porque eu sou o outro sou eu. Isso não é um discurso moral. Prestar atenção na saúde do corpo, se você só tem esse corpo, né? Como eu estava falando, se a sua única vida for essa, você acha justo arriscar, né? Se tornar um obeso mórbido, passando ridículo, criando inclusive, olha só, esse é outro perigo, né? Porque não é só você
destruir a saúde do seu corpo de maneiras que sejam talvez irreversíveis. Porque, tá bem, existem inúmeras formas de emagrecer hoje, seja spa, seja treinamento, seja cirurgia bariátrica, mas degenerar o corpo a um ponto tal, dar material para células cancerígenas se desenvolverem, que estão ali só esperando o estímulo certo, e depois tentar voltar atrás, nem sempre é eficaz, nem sempre é possível, né? Esse corpo é seu templo, é por onde você experimenta esse infinito, mas não é esse o único problema. Quando você é um educador ou quando você é uma pessoa pública, você tem responsabilidade sobre o que você fala, o que você pensa e o que você faz. Quando eu falei sobre aquele menino do podcast, todo mundo veio pra cima de mim, achando que o problema era só ele ser de um posicionamento político diferente do meu, o que as pessoas não entenderam é aquilo que até o Skylab, que é um cara que eu acho bem doido, falou pra ele. Quando você tem voz pra multidões, você tem que prestar muita atenção no que você fala, pra quem você fala e como você fala. Quando um cara que nem o Nicocado Avocado sai por aí, mostrando que dá pra ficar rico de uma forma obscena, sendo uma pessoa completamente ridícula e inútil para o social, fazendo desse espaço de tempo que a natureza te deu para viver e experimentar o mundo e compartilhá-lo com os outros, um espaço para se idiotizar, você está mostrando para outras pessoas que uma via vantajosa para se viver é essa. Você está ensinando para uma multidão de crianças que elas nunca vão precisar se esforçar, elas vão poder só parecerem ridículas e vão ser levadas a sério. Mas ele é um caso de 1 em 1 milhão. E um monte de gente que não vai saber lidar com frustração, que não vai saber lidar consigo, que não vai saber lidar com essa mente fragmentada, vai tentar ser igual a ele, vai fracassar e vai se tornar um ser humano falido, um ser humano destruído. Então tem tantas dimensões sobre isso que eu vi nesse vídeo que parecia uma bobagem inútil, que me deixa um pouco estarrecido e me faz pensar na urgência com que a gente tem que tentar ser lúcido. Sair do sonambulismo, sair do automatismo. Porque ainda que ele tenha planejado viver dessa forma, não tenho certeza se ele tinha lucidez plena sobre tudo o que implicava fazer o que ele estava tentando fazer. Eu não tenho certeza, menos ainda, se as pessoas que davam like, davam dinheiro, acompanhavam esse cara, tinham noção do que elas estavam fazendo, até porque a maior parte era jovem. E os pais dessas crianças, adolescentes, sequestradas pelo entretenimento, estavam eles também sequestrados pelo entretenimento. Também estavam eles preocupados com o amanhã, preocupados em como criar uma vida confortável a partir de parâmetros milionários, bilionários, que por vezes, para a maior parte das pessoas, é só impossível. A urgência de começar a meditar, de olhar para dentro, investigar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, por que eu faço o que eu faço, penso como eu penso, ajo como eu ajo, não é mera retórica, é o exercício diário de dar significado a essa vida e fazer com que ela valha a pena. Se você quer aprender a fazer isso, vem estudar com a gente, ou pelo menos leia, pelo menos pare, pelo menos olhe, pare de sobreviver por máquinas, né? Viver por aparelhos não é só para quem está na UTI. A maior parte de nós tem vivido por aparelhos, a maior parte de nós tem se robotizado e a gente morre de medo de inteligência artificial quando a nossa inteligência já está se artificializando, já não é de hoje. Quer saber os caminhos para romper com isso? Vem estudar com a gente no Instituto Revolução de Si, dá uma olhada nos nossos cursos ou nos nossos atendimentos, vem com a gente agora para a Índia em 2025, ou pelo menos olha com mais carinho no espelho para saber quem é realmente que está aí, nesse aqui e nesse agora. Quer saber mais sobre a nossa automatização e sobre inteligência artificial sob o ponto de vista dos yogis? Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo aqui no canal. Então fica ligado, no próximo ciclo de vídeos, não sei, daqui 1, 2 dias, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, nós vamos falar sobre a robotização da mente humana. Até nosso próximo encontro.